para esta manhã vamos encontrá-la no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3, depois leremos o versículo 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3, depois o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso bom Pai, a tua palavra, Senhor, é nosso alimento espiritual. Permita, Senhor, que nunca nos falte. Dê a nós todos os dias da nossa vida. Ó Senhor, invoco a presença do Teu Espírito Santo para me conduzir, ó Pai, nesses momentos. Sê comigo, ó Pai. Importa que eu diminua, ó Pai. Cresça em mim, ó Pai. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Abra, ó Pai, os nossos corações para que possamos receber a palavra da salvação, para praticarmos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim eu oro. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por permitir que eu estivesse aqui para partilhar a palavra com os irmãos, agradecer o reverendo Helder por ceder esse púlpito. O tema da nossa mensagem para hoje é: busque o médico dos médicos e serás curado. Busque o médico dos médicos e serás curado. O contexto dessa passagem bíblica é que os irmãos sabem que depois que o rei Salomão morreu, o seu filho que o substituiu no reinado, o rei Roboão, ele ouviu conselhos dos amigos, não ouviu o conselho dos sábios, lá dos conselheiros, dos anciãos. E por causa disso, o reino foi dividido em 2. Então, ficou o reino do norte, que é Israel, a capital é Samaria, e o reino do sul, que é Judá, a capital é Jerusalém. E nessa altura estava a governar um rei chamado Jorão. O rei Jorão foi filho do rei Acabe, um mau rei que foi idólatra. Sua mulher foi Jezabel, muito conhecida. Então, esse rei, o Jorão, seguia os passos do seu pai, fazia coisas erradas, desobedecia a Deus. E no mesmo tempo, em Judá, estava a reinar o rei Josafate. Então, o que a história nos diz é que, naquela época, os israelitas, como os demais reis, faziam acordos entre si para haver paz, para haver tranquilidade entre eles. E o reino da Síria era muito poderoso. Então tinha um exército poderoso. E nesta altura, nesta época, que esse Naamã
era um chefe do exército, foi a Síria atacou Israel e levaram consigo uma menina cativa. Ele levou consigo em sua casa. A Bíblia não menciona se levaram outros, mas ele levou uma menina de Samaria, que é israelita, levou para a Síria para ser serva da sua mulher. Essa menina observou que o seu senhor, o Naamã, era leproso. Então, como ele era general do exército, muito bem falado, poderoso, e a Bíblia menciona que o Senhor é que o ajudou. As suas vitórias foram conquistadas porque o Senhor quis, porque Deus quis. Então é isso que acontece na nossa vida, meus irmãos. Às vezes nós que somos cristãos não somos alcançados por Deus para nos curar. Mas as pessoas pagãs que até fizeram mal a Israel podem ser alcançadas desde que sejam convertidas. Então foi que a menina, então o Naamã, com certeza, sempre vestido com aquele uniforme, cobre o corpo todo, com exceção do rosto talvez, e não sei se a lepra estava num sítio do corpo que não era visível, a Bíblia não menciona, mas quando ele chegasse a casa, ele tinha que despir aquela roupa. Então as pessoas que conviviam com ele viam a sua condição física, viam que ele estava doente. Aquela menina observou que o senhor tinha lepra. Então ela comentou com a sua senhora, que é a mulher de Naamã: oxalá, quem dera se o meu senhor fosse a Samaria, porque lá está um profeta. Se ele fosse ter com esse profeta o curaria da sua lepra. Então a mulher contou ao marido: olha, a nossa menina disse isso. Então Naamã foi ter com o rei dele, o rei da Síria, e explicou, disse: olha, eu tenho uma menina em casa que eu trouxe lá de Samaria, e disse-me que lá em Samaria tem um profeta que me pode curar. Então o rei disse: não tem problema. Como ele era muito querido pelo rei, o rei disse: não tem problema, eu vou fazer uma carta e vou enviar para o rei de Samaria para que te cure da lepra. Os irmãos estão já a ver. A menina disse que em Samaria tem um profeta. Mas Naamã se dirigiu ao rei. Então, é para ver, irmãos, como nós às vezes somos tão arrogantes, somos tão prepotentes, cheios de nós, que tratamos os assuntos entre hierarquia ou entre status, condição de vida. Se eu sou chefe do exército, o meu rei deu uma carta, então vou entregar ao rei daquela cidade para onde eu me dirijo. E Naamã fez essa viagem levando alguns servos, levou cavalos, carros, levou 6.000 ciclos de ouro, 10 pratas, levou muita coisa, e para compensar a pessoa que iria curar da lepra. Então levou uma boa fortuna, um bom valor para pagar para a cura da sua doença. Então ele, posto em Samaria, entrega a carta, vai diretamente para o palácio e entrega a carta ao rei. O rei Jurão, quando viu que o rei da Síria enviou uma carta dirigida a ele, dizendo:
olha, eu envio-te o meu servo para tu o curares da lepra. O que ele fez? Ele desesperado. Eu vou curar alguém da lepra. Por acaso eu sou Deus que dá a vida ou tira a vida para curar a lepra de alguém? Então, naquela época, um sinal de arrependimento, de desespero, às vezes de medo, terror, horror pela situação, as pessoas rasgavam as suas vestes. O rei rasgou as suas vestes, cheio de medo, e disse: oh, então eu acho que esse rei da Síria está a me provocar, quer arranjar forma de lutar, de instalar uma guerra entre os nossos dois países. Quem lhe disse que eu consigo curar alguém da lepra? Agora vamos analisar um pouquinho essa menina. Uma menina que foi tirada do seio da sua família, foi levada num sítio distante e trabalha como escrava em casa de um senhor, e vê que esse senhor tem uma condição que alguém na terra lhe poderia curar. Ela preocupa-se com essa pessoa, esquecendo a sua condição de tristeza, de sofrimento, e quer salvar essa pessoa que o tirou do seio da sua família. Como é que nós agiríamos perante alguém que nos fez mal? Nós ajudaríamos alguém que nos fez mal, irmãos? É muito difícil. Então, às vezes, nós temos alguém em casa, nós criamos assim, sobrinhos, okay. Às vezes Deus pôs aquela pessoa em nossa casa com um propósito. Às vezes para nos salvar. Não só para cuidar dos nossos filhos, não só para nos satisfazer, mas às vezes com um propósito de levar a palavra do Senhor naquele lar. Levar a paz do Senhor. É isso que aconteceu. A fé da menina escrava foi usada por Deus para promover a cura de um homem que a levou cativa. Podemos conferir no livro 1 Coríntios 1-27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Às vezes nós nos sentimos tão fortes que às vezes quem nos salva é alguém muito fraco, alguém muito simples. Então o rei, o profeta que estava naquela cidade, que era o profeta Eliseu, falando do profeta Eliseu foi aquele que sucedeu o profeta Elias, profetas poderosos. E ele começou a manifestar coisas, e o povo começou a dizer: oh, esse é mesmo homem de Deus. É só para dizer que quando esse profeta Eliseu morreu, na sua campa, depois puseram um senhor que tinha morrido por qualquer coisa. Esse senhor ressuscitou. Ele tinha um poder abismal. Então o que aconteceu quando o rei rasga as suas vestes? Foram avisar o profeta Eliseu: o rei então aí está mal. Chegou aí um comandante da Síria e ele está cheio de medo. O profeta disse, mandou em emissário dizer: ó rei, por que rasgaste as suas vestes? Não sabes que tem profeta aqui na cidade? Manda vir esse senhor aqui ter comigo. Então Naamã foi avisado para ir ter com o profeta. Posto lá em casa do profeta, o profeta não saiu para receber. Meus irmãos, porque ele chegou com uma tropa, com ostentação. Quando nós chegamos naquela porta, todo o nosso orgulho, toda a nossa ambição, toda a nossa soberba, todo o nosso título de doutor, fica lá fora. Aqui somos todos iguais. Aqui somos todos filhos de Deus.
Então não precisamos ser arrogantes, não precisamos ser presunçosos, não precisamos viver como se não fôssemos nunca morrer. E foi isso que aconteceu. Eliseu mandou o seu ajudante. Ele tinha sempre, o profeta tinha sempre um ajudante. Então pediu a esse ajudante. O ajudante dele chamava-se Geazi. Disse: olha, Geazi, diz a esse senhor, vá no rio Jordão e mergulhe 7 vezes, será curado. Geazi foi lá: olha, o profeta disse para tu ires te lavar no rio Jordão. O quê? Rio Jordão? Esse rio sujo? Então, em Damasco, lá na Síria, não tem rios bons, melhores que esse rio sujo? Eu vou me lavar nesse rio. Mas está a brincar comigo? Muitas das vezes nós estamos doentes. Vamos ao médico. O médico nos recomenda alguma coisa. Mas eu disse: oh, doutor, não tem injeção? Só comprimido. Às vezes alguém nos recomenda algo simples. Olha, faça isso, vai te curar da tua doença. O quê? Não, eu tenho que ser operado. É isso que nós fazemos. Coisas simples para nós não têm importância. Então ele ia insistindo e disse: eu vou-me embora. Eu pensei que o profeta iria me receber, iria orar a seu Deus, iria colocar a sua mão no sítio onde está a lepra, eu ficaria curado. Vai me mandar tomar banho num rio sujo, Rio Jordão, quando eu lá tenho rios brilhantes, rios bonitos. Então estava a ir embora. Os seus servos chamaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse para fazer algo muito difícil, tu não farias? Às vezes tem líderes religiosos que aconselham as pessoas a irem rastejar até no morro de não sei o quê, para ser curado, para fazer não sei o quê, para se sacrificar. E as pessoas vão atrás da cura. E às vezes nem encontram a cura. Então, os servos disseram: meu senhor, se ele te dissesse para fazer algo difícil, não farias? Então, e tomar banho, por que não tentas? E aí veio uma característica de Naamã que muitos de nós não temos. Ele ouviu, primeiro, a voz da menina. Uma pessoa simples. Depois ouviu a voz dos seus servos. Como nós tratamos os nossos subordinados? Alguém de nós aqui ouviria um conselho do nosso subordinado, de uma nossa empregada? Não. Quem és tu? Quem és tu para falar comigo? E é nas coisas simples que Deus age. Contudo, eles conseguiram convencê-lo e Naamã foi ao Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. A sua enfermidade passou, foi curado da lepra. Aí ele voltou e foi ter com Eliseu. Eliseu o recebeu. Disse: agora sim, estás limpo. Vou te receber. Ele agradeceu de tal forma a Eliseu que disse: agora sei que nesse mundo não existe outro Deus senão o teu Deus. Porque os deuses que eu adoro lá na minha terra não têm poder para nada. Então, doravante, eu irei adorar somente o teu Deus. Mas, meu Senhor, perdoa-me se por acaso eu adorar os meus deuses, não porque eu queira,
Mas sim, como eu trabalho com o rei, e o rei tem que adorar os nossos deuses, e eu tenho que fazer companhia, eu irei fazer, mas me perdoe, porque eu sou subordinado dele. Mas sempre com o pensamento no teu Deus. E até permita-me que eu leve um pouco da terra daqui de Samaria para levar, para me lembrar de que sou o Deus de Samaria. É o Deus que salva, é o Deus que cura. Naamã quase se recusou a confiar em Deus. Não quis descer do seu pedestal. Encheu-se de orgulho e raiva. Deus testa a nossa fé por meio da obediência. Deus curou Naamã da lepra, mas também limpou a sua alma. Ele volta convertido, transformado espiritualmente. No livro de Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Naamã volta e é recebido pelo profeta, e quis agradecer o profeta com bens. E o profeta disse: não recebo nada, porque a salvação é de graça. Ninguém compra a salvação. Deus nos dá de graça. Então, Naamã era inimigo do povo de Deus, mas no final converteu-se. E o que aconteceu com Geazi, que era o servo de Deus? Ele seguiu Naamã, como o profeta rejeitou os bens. Ele seguiu Naamã e chegou lá e disse: olha, meu senhor, por favor, assim que vocês saíram de lá, chegaram alguns filhos de profetas e estão famintos, têm necessidade. Por favor, o profeta pediu que você entregue só uma moeda e alguns vestidos, 2 mudas de vestido. Ele disse: está bem. Então pediu que os seus servos o levassem de volta em cavalos e chegou lá. O profeta, assim que ele chegou, o profeta Eliseu perguntou: oh, de onde vens? Não, pai, não saí, não fui a lado nenhum. E o profeta disse: por que o meu coração foi contigo e sabe que você recebeu coisas de Naamã? Vê o que nós às vezes fizemos. Nós pusemos em causa a palavra de Deus com as nossas atitudes, porque o mundo nos conhece como crentes, como pessoas tementes a Deus, e fizemos coisas tão obscuras que quando lhe reconhece, não está aí esse que diz que é filho de Deus. Então foi a mesma coisa. Eliseu rejeitou os bens que o Naamã ofereceu, mas o servo dele foi lá e disse: olha, o Eliseu pediu. O que passa pela cabeça de Naamã? Oh, esse profeta. Então é assim, nós somos orientados a fazer coisas e fizemos coisas contrárias, pondo em xeque o nome de Deus aqui na terra. Não em nome dos homens, mas em nome de Deus. Porque as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus. Então o profeta disse: querias bens, então vais ficar com a lepra de Naamã. E Geazi ficou com a lepra de Naamã. Então muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, mas não somos convertidos. Outras pessoas pagãs são salvas ou serão salvas. E nós, de repente, não veremos a face de Cristo. Quando nós cristãos desejamos o que o mundo nos oferece
e desprezamos os ensinamentos de Deus, podemos cair em tentação, em perdição. Deus pode salvar até os piores pecadores, mas talvez nós que somos cristãos buscamos apenas cura, dinheiro e prosperidade. Muitos de nós só vêm à igreja porque Deus tem que nos salvar, Deus tem que nos dar dinheiro, Deus tem que nos dar prosperidade, tem que nos dar saúde. Não viemos para adorar o nome de Deus como nosso Criador, para a honra e glória do seu nome. Ninguém consegue enganar a Deus. Que a igreja não seja orgulhosa, mas humilde, e que demonstremos os frutos do Espírito, como amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Jesus Cristo voltará. Como nos irá encontrar? Arrependa-te dos teus pecados, busca a Deus. Ele é o médico dos médicos. Vai te curar, vai te salvar. Que Deus se digne abençoar essas palavras em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, muito obrigado, Pai, por ouvir a nossa voz. A palavra foi lançada, Pai. Permita ao Senhor que nós a possamos praticar. Tudo para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Amém.